vamos falar rapidamente num versículo da palavra de Deus, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. O nosso tema dessa noite é andando nos passos de Jesus, caminhando como Jesus caminhou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos ler todos juntos? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Deus, nós estamos aqui disponíveis a te ouvir, ó Deus, com os nossos corações, com a nossa mente, com toda a disponibilidade da nossa vida para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, porque nós queremos crescer um pouquinho mais nesta noite, queremos aprender um pouquinho mais de Ti, a fim de que possamos ajustar a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Amém. Muito bem. Existe muita desinformação no mundo sobre o que é de fato ser cristão. Infelizmente, isso é um fato, né? E é muito triste isso. E existem muitos cristãos que são sinceros, mas que são meio que desinformados. Alguns creem que para ser um verdadeiro cristão, basta conhecer a biografia de Jesus, basta ler a Bíblia, ir à igreja, conhecer um pouco ou um pouco mais de teologia, viver numa filosofia de entendimento do cristianismo, praticar uma ética que seja de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, muitos pensam que para ser um verdadeiro cristão, basta viver segundo o estereótipo social de um cristão, né? Existe todo um estereótipo que é desenhado pela sociedade, pela religião, pela ortodoxia. Então, o crente é aquele camarada que tem aquele visual, é aquele camarada que segue determinada conduta ética moral, é aquele camarada que segue segundo alguns padrões que são apresentados e que procedem da sociedade, da própria sociedade e do entendimento de cada um. É claro que todas essas coisas são importantes, todas elas, mas são insuficientes para caracterizar um cristão autêntico, um cristão genuíno. O cristão genuíno, o cristão autêntico, ele tem várias formas de ser identificado, mas talvez uma das que seja a mais significativa seja o fato dele andar como Jesus andou. Cristão genuíno, cristão autêntico, ele procura andar como Jesus andou. A palavra cristão significa literalmente pequeno Cristo, é isso que quer dizer no original. É como se nós fôssemos cópias em miniatura de Cristo. Na realidade, nós somos como espelhos que refletem a glória de Deus através de Cristo na nossa vida. E é por isso que nós precisamos andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, ter na nossa vida as mesmas práticas que Jesus Cristo tinha. Não adianta conhecimento ortodoxo, não adianta conhecimento acadêmico, conhecimento bíblico, conhecimento eclesiástico, se não há uma postura que nos autentique como cristãos, e isso acontece quando nós colocamos todo esse conhecimento em prática e caminhamos como Cristo caminhou, seguir nos passos de Jesus. Nós precisamos andar nos passos. Nós precisamos seguir nessa caminhada. Eu não sei se você já leu o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. Quantos aqui já leu? Só 1, 2, né? São poucos. Eu ainda pretendo comprar esse livro, quem sabe, para a igreja e distribuir, sortear alguns,
Porque, na minha opinião, todo crente deveria ler livros como esse, né? Ele foi escrito por Charles Sheldon e foi publicado em 1896, já tem tempo já, né? Lá nos Estados Unidos. E essa obra ele conta a história de um pastor, Henry Maxwell, que era pastor da primeira igreja batista na cidade de Raymond. E aí ele vivia honestamente a sua vida, vivia confortavelmente, sem nenhum contratempo, até que um dia chegou na igreja dele, na hora do culto, um homem pobre e necessitado. Esse é o enredo do livro. E aquele homem, durante aquela celebração, ele questiona valores e coloca aquela igreja em xeque com relação à sua vida, às suas prioridades, às suas perspectivas, fazendo o seguinte questionamento: se fosse Jesus no seu lugar agora, o que ele faria? Se fosse Jesus andando agora na sua situação, o que ele faria? A partir daquele evento, o pastor faz uma proposta aos fiéis da sua igreja que se comprometam durante um ano. Então, durante um ano, os membros daquela igreja não iriam fazer absolutamente nada sem antes perguntar e responder com sinceridade. Se fosse Jesus nessa situação, o que ele faria? E fazer exatamente o que Jesus faria, e é óbvio que nós sabemos o que Jesus faria em cada situação, porque nós conhecemos o caráter de Cristo. O desenrolar da história, então, ele descreve uma experiência de muita satisfação, de muita luta também, de conflitos, de incompreensão, mas no final, todas as pessoas que se dispuseram e aceitaram aquela proposta, eles conseguiram experimentar o que é viver uma vida cristã autêntica. É isso que Deus espera de nós. Isso é uma síntese do que seja uma vida cristã autêntica. É fazer nada sem antes perguntar: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? E tendo sido respondida essa questão, agir exatamente da forma que ele deveria agir. Esse livro ele tem que ser lido, você tem que adquirir esse livro. Eu não sei se tem algum exemplar aí na biblioteca, eu devo ter, mas esse livro ele pode ser baixado legalmente pela internet em PDF, porque ele já é de domínio público, né? Então já não há mais nenhum tipo de restrição. Eu sugiro a você que faça isso. E o que significa então andar nos passos de Jesus? Significa que o caráter de Jesus precisa ser formado na minha vida, e isso acontece pelo Espírito Santo de Deus. Significa que a conduta de Jesus Cristo precisa ser assimilada por mim, não somente por imitação, não só para imitá-lo, mas por impulso genuíno do Espírito Santo que vive em mim. Significa também que a convicção de Jesus deve tornar-se a minha própria convicção de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Todas essas perguntas têm as suas respostas nele. Mas e na prática, no dia a dia? O que significa andar como Jesus andou? Essa é uma boa pergunta e que nós precisamos responder. Você percebe que no texto o verbo andar ele vem no pretérito, né? Andou, referindo-se àquilo que Jesus Cristo fez enquanto viveu a sua existência humana. Então é esse que tem que ser o nosso padrão. Para andar como Jesus andou, não é necessário se preocupar com algumas coisas que não estejam de acordo com aquilo que ele viveu enquanto esteve na terra. Essa deve ser a minha busca: pesquisar, olhar e procurar saber como homem, como Jesus viveu, como Jesus andou,
quais os padrões, quais as suas escolhas, o seu caráter. E nessa noite eu quero observar poucas coisas a respeito da caminhada de Jesus, a fim de que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e definirmos a nossa própria caminhada, tendo como exemplo o nosso Senhor e Mestre. Está comigo nessa? Diga amém. Amém. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Jesus andou como família. Às vezes nós não fazemos essa observação. Nós nos preocupamos apenas com o lado, entre aspas, espiritual. Eu digo entre aspas, porque tem gente que divide a vida em isso é espiritual, isso é carnal, isso é profano, isso é santo, e não é por aí. Na vida do crente, na nossa vida, tudo é espiritual. Tudo precisa ser espiritual. Então todas as nossas toda a nossa caminhada, todas as nossas relações, tudo que fazemos, todas as nossas atitudes são atitudes espirituais. Elas precisam ser consideradas dessa forma. Não tem esse negócio de que isso é espiritual e isso é humano, igual aquela coisa, música de crente e música do mundo. Não existe isso, irmãos. Não existe essas coisas. Na vida do crente tudo é espiritual. Ué, pastor, e esse negócio de música também? Também. Tem um monte de música gospel que é cheia de heresia. Tem música que não é gospel, que tem uma poesia bonita. E aí? Pastor, mas aí não é de Deus? Como assim? A arte é de Deus. Você vê uma coisa? Quando você chega num lugar, você for lá em casa, você vai ver, parece uma galeria de arte, tem um monte de quadro, né? Aí você olha um quadro daquele e você admira. Agora eu pergunto para você só vai ter um quadro na sua vida se ele foi pintado por um crente? O que você acha? Claro que não. Aquilo é uma arte. Independente de quem fez, é claro que você vai considerar o significado daquela arte, o que ela representa, o que ela transmite. A mesma coisa é uma música. Existem músicas que saem do nosso escopo evangélico, que não são cantadas por cantores evangélicos, que podem ser lindas poesias, assim como existem músicas evangélicas que é difícil de engolir, né? Que é difícil de entender que aquela música de fato seja uma música evangélica. Então, não tem essa divisão. Na vida de Jesus também não tinha divisão. Jesus, ele tinha uma vida integral. Ele não vivia só na sinagoga. Ele não vivia só pregando o evangelho por onde ele andava. Jesus, ele andou em família. Ele tinha uma vida em família. Ele deixa um exemplo para nós, que nós também tenhamos uma vida em família. E aí eu pergunto para nós que andamos, e precisamos andar segundo os passos de Jesus, como tem sido a nossa vida em família? Como tem sido o nosso relacionamento familiar? E quanto a Jesus, como é que ele se relacionava com sua família, para que eu possa estabelecer um padrão baseado na caminhada de Jesus Cristo? Já que o tema é seguir os passos de Jesus, então eu quero observar como é que Jesus lidava com a sua família, para que eu possa lidar com a minha também. Muitos não relacionam a família com a vida cristã, mas um bom cristão procura, naquilo que lhe é possível, ter uma família e ter relacionamentos familiares que estejam ajustados em todos os âmbitos. Nossa família é muito extensa. Hoje à tarde eu tive uma reunião com alguns primos que eu não vi há muitos anos. Nós fizemos uma reunião e hoje você tem essa possibilidade, né? Aí você pega ali o seu WhatsApp, você consegue agregar 8 pessoas. Você pega o Google Meet, você consegue agregar 30. Você pega o Zoom, você consegue agregar 100, até 300 pessoas, dependendo da versão. Então dá para fazer uma reunião de aproximação. Faz quanto tempo você não vê seus filhos? Está tão fácil vê-los, né? Hoje faz uma chamada de vídeo, todo
mundo hoje sabe que é uma chamada de vídeo. O Léo está na sua casa agora, não está? O Léo está lá. Se eu mandar uma chamada de vídeo, é capaz que ele atenda. Ele tem 2 meses, mas é capaz que ele atenda. Porque hoje nós vivemos num contexto que a tecnologia é acessível. Será que o Levi atende uma chamada de vídeo? Atende. Ele faz uma chamada de vídeo. Então nós podemos aproveitar isso para nos relacionar com os nossos parentes, com as pessoas que amamos. Isso é cristão, irmãos. Isso é caráter cristão. Jesus se relacionava com os seus. Quanto aos seus pais, por exemplo, ele era respeitoso e obediente. Ele tinha um relacionamento com os seus pais de obediência, de respeito, de integridade na sua relação, e nós precisamos ter também. Tem crentes que esquecem dos pais. A gente vai ficando mais velho, e às vezes o pai está longe, como a minha mãe. Hoje eu já liguei para ela, né? Está bem longe, quase 80 anos. Agora tem gente que não liga. Ela reclama, poxa, nem todo mundo liga para mim. Porque você pensa que eles não percebem isso? Percebem. Nós precisamos ter um relacionamento legal, um relacionamento de obediência. Lucas 2, 51, 52 mostra essa característica em Jesus Cristo. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus era obediente. Hoje é dia do adolescente batista. Quantos adolescentes estão aqui? Levante a mão. Nós temos uma, só tem uma? Cadê os outros? Ah, tem mais ali, né? 2. O resto é pré-adolescente. Tudo criança aqui, né? Ei, Júlia? Tudo criança, né? Hoje é dia para adolescente. Agora a pergunta que fica para o adolescente e para os pré-adolescentes também: tem sido obedientes aos seus pais? Tem vivido numa relação de obediência? E quanto aos pais, como é que tem se relacionado com seus filhos? Tem amado os seus filhos? Tem respeitado os seus filhos também? A outra característica de Jesus é que ele era tolerante com os seus. Em João capítulo 7, a gente vê lá no versículo 3 a 8 o seguinte: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos queriam nele. Olha que coisa terrível. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a essa festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Ele era tolerante, os irmãos ali, fustigando ele, os irmãos ali incrédulos com relação a ele, mas ele segurando a onda dele. Será que nós temos sido tolerantes com as pessoas que são do nosso relacionamento familiar? Mamãe, olha aqui para mim, mamãe. Você tem sido tolerante com o seu filhinho, com a sua filhinha? Está dando para tolerar às vezes quando tem aqueles ímpetos de rebeldia, aquelas coisas assim bruscas que às vezes fazem com que a mãe ou o pai se assuste? Tem tolerância? Tem que ter tolerância. É claro que os pais precisam ser firmes na disciplina dos seus filhos, mas tem que ter tolerância. E com as pessoas da sua família que não estão nesse grupo mais próximo de pais e filhos, tem que ser tolerante. Jesus era tolerante. Jesus vivia numa relação de tolerância com sua família. E uma outra coisa, ele procurou fazer a vontade de Deus, que era seu Pai eterno. Ele vivia numa relação com Deus, como um filho vive numa relação com o Pai. Lucas 2,49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ele se envolvia com os negócios do seu Pai.
Ele se envolvia numa relação aproximada com o seu pai, obedecendo, vivendo nessa relação que trazia certamente muita alegria, tanto para o coração dele como para o coração do pai. O pai que tem um filho obediente é muito feliz, né? Assim como um pai que tem um filho desobediente, ele fica muito triste, ele fica abatido. Mas nós precisamos entender que é necessário que nós tenhamos uma relação de paz, uma relação gostosa com a nossa família, assim como Jesus tinha. Uma segunda coisa que eu quero ver em Jesus, e aqui eu quero demorar um pouco mais, é que Jesus levava a sério a sua fé. Caminhada de Jesus levava a sério a sua fé. Jesus era um bom judeu. Ué, não era um bom cristão? Não, Jesus nunca foi crente. Jesus era um bom judeu. Essa era a fé que ele professava. Ele era um bom cidadão judeu, e o judaísmo para ele era muito importante. Aí eu pergunto, qual a importância da religião na sua vida? Qual a importância da religião? Qual o nível de prioridade que a sua opção religiosa tem na sua vida? E aqui eu acho que eu me dirijo a cristãos, a pessoas que fizeram a opção pelo cristianismo. Ali também muitos, pode ser até que haja outros aí que têm outra opção religiosa, mas qual o seu nível de prioridade da religião? Qual o nível de prioridade da religião na sua vida? Jesus, enquanto homem, ele levava muito a sério a sua religiosidade. Ele levava a sério. Ele nunca foi crente, mas ele era um bom judeu. A gente vê isso em algumas questões. Por exemplo, ele estava sempre presente na sinagoga. Jesus, ele frequentava o ambiente de culto. Nós precisamos frequentar o ambiente de culto. Claro que hoje nós temos restrições, né? Temos ali o Laudelino ali, que está com a sua bombinha de álcool na mão, né? Contando as pessoas que entram, mas nós precisamos estar presentes nos cultos, precisamos frequentar o ambiente em que nós podemos congregar, como estamos aqui agora. Você está em casa, por algum motivo você não está congregando fisicamente, mas está congregando conosco. O seu ambiente de culto agora é essa pequena tela que você está assistindo ou participando desse culto. Lucas 4,16 nós lemos: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Ele não ia de vez em quando, não, ele ia sempre. Ele levava a sério, como os judeus ainda levam a sério a sua religião. Nós precisamos levar a sério a nossa frequência ao ambiente de culto. Segunda coisa, ele era cumpridor das leis. Alguns dizem que Jesus quebrou a lei. Jesus nunca quebrou a lei. Ele cumpriu integralmente a lei. Só que ele viu a lei da forma que Deus gostaria que as pessoas vissem. E é por isso que em alguns momentos, por exemplo, você vê Jesus, entre aspas, desrespeitando o sábado. Mas ele não estava ali quebrando a lei. Ele estava fazendo o que era mais importante ser feito naquele momento. O que vale mais, o dia ou o homem? A palavra de Deus diz que quem é mais valioso? Um dia da semana ou o homem? É o homem. E Jesus sabia disso. Em Mateus 17, 24 a 27 nós lemos: e chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam os dracmas e disseram: o vosso mestre não paga os dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não vos escandalizemos, vá ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abra-lhe a boca e encontrarás um estáter.
Toma-o e dá-o por mim e por ti. Que tapa na cara, né? Que tapa na cara. Vai lá. Pensa não, pessoal, para eles não se escandalizar comigo, porque eles não estão entendendo direito. Então, só para eles não se escandalizar, vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele, vai ter lá uma moeda, entrega aí aquilo que tem que ser entregue no seu nome e no meu. Jesus cumpria a lei, nós precisamos também cumprir a lei. O Laudelino me deu um tapa de luva de pelica agora há pouco. Eu estava com ele ali conversando e ele... pastor, porque eu vou ficar observando, se passar 50 eu não deixo entrar. Eu falei, Laudelino, ele tem que ser maleável, bota uma cadeirinha aqui, bota ali fora. Ele falou, não, pastor, porque se a gente fizer isso, nós estamos descumprindo a lei. E não é que ele está certo? Existe isso mesmo. E eu fiquei, não falei nada para ele, mas por dentro eu baixei minha cabecinha e falei, toma, pastor. Toma, pastor. Receba. E é isso mesmo. Ele está certo. Nós temos que ser cumpridores da lei. Mas eu não tenho medo de corona. Eu também não tenho medo de corona, mas eu tenho que cumprir a lei. Existe uma determinação municipal que tem que ser seguida. E nós precisamos entender da palavra de Deus, até porque eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. A lei, ela flui do meu coração, porque eu vivo pela graça. Mas a lei num sentido mais ampliado. Jesus fazia isso, nós também precisamos fazer. Nós precisamos viver assim, porque isso é andar nos passos de Jesus. Terceira coisa, ele mantinha relações de amizade e respeito com os seus compatriotas. Deixa eu perguntar para você, qual é o nosso relacionamento, o nosso nível de amizade e de respeito pelos nossos irmãos? Bom, essa igreja é uma bênção. Aqui todos se relacionam como família. Eu até agora não consegui identificar nenhum sentimento de preconceito, nenhum sentimento de rejeição. Pode ser até que haja, mas eu não consegui enxergar isso. E isso é caminhar os passos de Jesus. Jesus não tinha preconceito, Jesus não tinha nenhum tipo de restrição às pessoas, porque o Evangelho é para todos. Na família de Deus estão contemplados todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. E isso é independente de raça, isso é independente de cor, isso é independente de condição social, isso é independente de cultura, isso é independente de qualquer coisa. A graça de Jesus foi derramada para todos os homens. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas? Como é que nós nos portamos diante dos nossos irmãos? Nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. Jesus mantinha relações de amizade e respeito com todos aqueles que lhe cercavam. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 4. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhando seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar nas sinagogas e muitos dos que ouvia ficavam admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E o pior é que é assim mesmo, né? A gente usa muito esse jargão: o profeta não tem honra na sua casa, e é comum. Quantos irmãos aqui talvez não tenham conseguido evangelizar sua própria família? Algumas famílias alcançadas pelo testemunho de terceiros. Mas nós precisamos manter as relações. Apesar disso, apesar de ser visto dessa forma, apesar de até ser meio rejeitado, Jesus não excluía do seu relacionamento aqueles que eram seus. Aliás, aqui tem nesse texto aqui, fala de
dos seus irmãos e das suas irmãs, né? Para aqueles que acham que Maria foi virgem a vida toda. Ela teve um monte de filhos. Seus irmãos e suas irmãs, não são primos não, são irmãos mesmo. E nós precisamos então viver dessa forma. Quarta coisa, ele se dedicava ao estudo bíblico. Você quer seguir os passos de Jesus? Faça desse livro o seu manual de conduta e de vida. Você quer seguir nos passos de Jesus? São 1184 capítulos aqui para você ler. E não só para ler, para poder, como se fosse um desafio, né? Um desafio. Vamos ver quem lê a Bíblia toda e cumprir o desafio. Mais do que um desafio. Uma coisa que assim, é claro que tem o seu caráter didático, mas aquela coisa de desafio de decorar versículo. Tem um caráter didático, principalmente para as crianças, para os jovens, né? Que eles acabam aprendendo alguns versículos, mas nós deveríamos aprender desde pequeno que mais importante do que decorar o versículo é viver segundo o versículo. É viver segundo esse contexto. Tem gente que decora o versículo, fala o versículo de cor, mas eu não vou dizer analfabeto funcional, mas analfabeto bíblico com relação àquele versículo. Às vezes lê o versículo um monte de vezes e não vive aquilo que o versículo está ensinando. Jesus estudava a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia, irmãos. Você tem que ler a Bíblia como se fosse seu manual de conduta mesmo. Aqui você vai aprender tudo a respeito da vida, porque Deus proporcionou isso para nós. Jesus fazia isso. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e daí por diante a coisa segue, Jesus lendo a palavra conforme o seu costume. Ele tinha esse costume. E nós precisamos ter também, se andamos nos passos de Jesus. A quinta questão: Jesus crescia integralmente. O que é isso? Alguns são pequenininhos hoje, mas estão crescendo. As crianças dessa igreja estão crescendo. E vão crescer em todos os aspectos. Alguns vão ficar maiores, como eu. Outros vão ficar um pouco menores. Alguns vão ficar gordos, como era o Ranieri, né? O Ranieri disse que agora está magro, né, Ranieri? Mas ainda está meio gordinho, ainda tem muito peso para perder para falar que está magro. Outros vão ficar sequinhos, igual o Laudemiro, mas todos vão crescer. Mas será que é só esse sentimento, só esse crescimento que importa? Não. Temos que crescer na graça e no conhecimento também. Temos que crescer no entendimento. Era como Jesus, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre a vida dele. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver a nossa vida, esse sentimento de querer crescer. Leia a Bíblia. Cadê o Daniel? Daniel, leia a Bíblia cada dia, Daniel. Leia a Bíblia cada dia para que você possa crescer no conhecimento dessa palavra. Atos, leia a Bíblia todos os dias para que você cresça não só na sua estatura, não apenas cresça pelos no seu rosto, que façam de você um homem barbudo, mas que cresça o sentimento cristão no seu coração, que lhe faça como alguém que segue nos passos de Jesus Cristo. E os pais têm responsabilidade nisso, viu, Marconi? Os pais têm responsabilidade nisso. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ata essas palavras na sua roupa, nos umbrais da sua casa, nos portais. Fala ao deitar-se, fala ao levantar-se, para que eles possam crescer caminhando como Jesus caminhou. E por último, o sentimento missionário de Jesus Cristo. Quer andar como Jesus andou? Sim ou não? Sim. Então seja um missionário. Seja um missionário.
Ele influenciava pelo testemunho prático. E ser missionário não é só sair daqui e fazer uma visita missionária lá nos ribeirinhos, não. Isso é importante. O pastor Léo está indo para lá semana que vem. A Agir tem algumas ações lá, hoje estão coordenadas por um dos irmãos da Agir, né, Marcelão. Isso é uma viagem missionária, mas mais do que isso, você precisa influenciar de forma missionária as pessoas que estão no seu contexto, que estão no seu entorno. Influencie os seus colegas de trabalho, influencie a sua família, influencie os seus colegas de escola. Era isso que Jesus fazia. Ele influenciava, por onde ele passava, ele deixava um rastro positivo, um rastro onde podia ser visto a característica missionária de Jesus Cristo em tudo aquilo que ele fazia. Ele conhecia a natureza humana e por isso sempre teve uma atitude humilde, uma atitude amorosa para com o ser humano, e nós também precisamos ser assim, ter uma atitude de amor, ter uma atitude de carinho pelas pessoas. Eu tenho que olhar as pessoas ao meu redor e saber que Deus as ama, independente delas estarem ou não na minha igreja. Deus ama você que está aí. Eu não sei qual igreja você é, mas Deus te ama. Jesus sabia disso e vivia isso. Ele impressionava pela sua palavra. Isso é missões também. Você tem uma palavra missionária, uma palavra que incentive as pessoas a conhecer mais de Jesus Cristo. Ele, quando necessário, se sacrificava. E não existiu até hoje sacrifício missionário maior do que o de Jesus, que deu a própria vida na cruz. Eu e você, nesse aspecto, eu não preciso seguir o caminho de Jesus, porque a minha morte na cruz não vai valer nada, nem a sua. Mas o sacrifício, sim. Sacrificar um pouco de mim por amor ao próximo. Sacrificar um pouco de mim para poder levar pessoas ao Evangelho, à graça, à misericórdia de Deus. Andar como Jesus andou, encerrando, deve ser a característica de cada um de nós. Agora, para se conseguir isso, no entanto, é necessário vencer os nossos inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Vencer o pecado que tenta nos subjugar. Esses são os inimigos que tentaram de alguma forma atrapalhar a caminhada de Jesus Cristo, mas ele não cedeu. Nós também não podemos ceder. Nós temos que seguir no caminho que Jesus estabeleceu para nós, viver segundo o padrão que Jesus estabeleceu para nós, seguir segundo os entendimentos, segundo os ensinamentos do Espírito Santo de Deus para nós, andar como Jesus andou. É difícil, irmãos? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do seu nível de interesse em viver a vida cristã. Tem gente que prefere viver longe de Deus, alguns preferem se esconder de Deus. É interessante uma coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês agora, que parece absurda, mas é verdade. Tem gente que não vai para a igreja por causa dos seus pecados, com vergonha dos seus pecados, como se Deus só pudesse enxergar as pessoas que estão dentro da igreja. Já vi gente falando assim: não vou na igreja não, pastor, eu sou muito pecador. Ué, e a igreja para quem? Quero dizer para você que a igreja é uma reunião de pecadores. Todos nós aqui somos. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. O que nós precisamos é tomar a decisão de, apesar de sermos pecadores, caminharmos nos passos de Jesus. A nossa vida vai se ajustar cada dia. Eu não sei como você tem vivido. Eu estou com 61 anos. E todos os dias eu olho para a minha vida e agradeço a Deus, porque todos os dias que, quando eu acordo
e eu sei que a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida, eu percebo que eu estou avançando um pouquinho mais. Ainda sou pecador, vou ser pecador a vida toda. Até o dia que o cordão de prata se romper, né? Até o dia que eu atravessar o rio da vida, eu vou ser pecador. Só não no céu, porque no céu não entra pecado. Mas todos os dias eu estou ajustando a minha vida. Olha para mim aqui, irmãos. Você também que está aí. Ajusta a sua vida a cada dia. Deixa Deus cuidar de você. Agora você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é andar seguindo os passos de Jesus. Curva a sua cabeça agora, nós vamos orar. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra, entendemos que é um recado do Senhor e queremos ajustar a nossa vida, os nossos relacionamentos contigo, os nossos relacionamentos com a nossa família, que é o nosso primeiro campo missionário, a nossa família, com os nossos irmãos aqui da igreja e no convívio evangélico de outras igrejas também, e com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Nós queremos ajustar a nossa vida, andar como o Senhor andou, viver como o Senhor viveu, glorificando ao Pai que está nos céus todos os dias, e ajustando, cada um de nós, ajustando aquilo que precisamos ajustar, para que nós possamos seguir as Tuas pegadas. Sabemos que é difícil, porque o Senhor é santo, 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 absoluto. Nós somos pecadores, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor nos dá força, que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos conduz. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa a Tua igreja aqui nesse lugar. Abençoa cada família daqueles que estão aqui agora e daqueles que estão ali, nos ouvindo, nos assistindo. E que o Teu Espírito Santo agora consolide no nosso coração a veracidade de tudo que foi pregado aqui. Pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre.